Irmãos, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós vamos iniciar a exposição da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Domingo passado nós finalizamos a exposição da primeira carta, como de costume, e já iniciamos uma outra. E assim, esta segunda carta, ela é bem menor, tem apenas 3 capítulos, enquanto a outra que nós finalizamos tem 5 capítulos. Esta outra é bem menor, certamente. Então vamos terminar em um menor tempo. E aí nós já teremos outra exposição, outro livro da Bíblia para expor nos cultos de domingo à noite. Então, eu convido os irmãos a fazermos a leitura do capítulo 1. Nós vamos ler o primeiro versículo até o versículo 4. Vamos ler. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Vamos orar, irmãos. Obrigado, meu Pai, por tua palavra que foi lida mais uma vez na tua igreja, perante a tua igreja, Pai. Que o teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo, que revelou a tua palavra aos teus servos, aos profetas, aos evangelistas, e agora, ó Deus, este mesmo Espírito que opera no meio da igreja, através da pregação da palavra, que este Espírito, Pai, possa conduzir cada palavra aos nossos corações essa noite, que possamos extrair destes versículos que acabamos de ler, lições poderosas e maravilhosas para a vida da tua igreja, para a nossa vida pessoal, ó Pai amado, e assim é que nós oramos, suplicando ao Senhor todas as bênçãos que o Senhor Deus tem reservado aos teus eleitos em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, te agradecemos, pedindo a tua direção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, já é normal no nosso meio, aqui na igreja, fazer uma introdução ao livro que vamos iniciar a exposição. Falar do autor, dos remetentes, um contexto histórico, geográfico, político. Só que nós não vamos fazer isso agora, porque o apóstolo Paulo está escrevendo uma segunda carta para a mesma igreja que ele enviou a primeira carta, no qual nós já fizemos essa exposição tempos atrás. Então não vejo a necessidade de repetir da mesma forma os mesmos argumentos, os mesmos fatos históricos que nós apresentamos no início da primeira carta. Mas só para que os irmãos entendam, nós não temos uma precisão de datas, mas essa carta foi escrita tempos depois, pouco tempo depois que a primeira carta foi enviada. Então, logo que Paulo teve a oportunidade, alguns vão divergir a localização precisa de Paulo. Calvino, por exemplo, vai dizer que Paulo estava possivelmente em Roma quando escreveu essa carta. Já outros autores vão dizer que ele estava em Corintos, quando ainda escreveu. Outros já vão dizer que ele estava em Jerusalém, ou indo para Jerusalém, quando ele escreve essa carta. Importante, irmãos, para nós, não é onde Paulo estava quando escreveu essa carta. O importante para nós é o conteúdo que ele traz para nós, que ficou revelado e preservado, tanto para a igreja dos Tessalonicenses, como para todas as igrejas
depois deles, até nós, chegou aqui mais de 2000 anos depois, essa palavra preservada e trazendo lições riquíssimas para nós. O conteúdo desta carta, eu já mencionei desde a primeira, trata das mesmas coisas que ele abordou na primeira carta, mas especialmente dando enfoque à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, se nós olharmos aqui rapidamente no capítulo 2, os irmãos vão ver Paulo falando sobre a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, do homem da iniquidade, do anticristo, a gente vai ver isso depois. Mais na frente a gente vai ver sobre o caráter do homem, da iniquidade e da sua derrota, de como Cristo, vitorioso, vai se revelar. Nós ainda vamos ver também isso aqui no primeiro capítulo ainda, próximo domingo, se Deus permitir. E depois Paulo, no final do capítulo 2, ele vai trazer uma ação de graças e também exortações, como ele costuma fazer nas demais cartas. No capítulo 3, Paulo pede oração dos Tessalonicenses, como nós vimos isso na última mensagem. No final da primeira carta, no versículo 25, Paulo diz: irmãos, orai por nós. E aqui, na segunda carta, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. E aí segue, depois ele vai, mais na frente, versículo 6 em diante, vai ter exortações à prática de vários deveres cristãos, pessoais, Ele vai incentivar as pessoas a trabalharem para se alimentarem do seu próprio trabalho, ao ponto de ele dizer aqui que aqueles que não trabalham, que não comam, está isso no versículo 11, Paulo diz: pois de fato estamos informados que há entre vós, que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. No versículo 10 ele disse, no finalzinho ele disse: se alguém não quer trabalhar, também não coma. E nós vamos abordar isso aí certamente lá no finalzinho, versículo 17 e o 18 finaliza com uma saudação e uma bênção. Como é dito aqui, a saudação é de próprio punho. Paulo: este é o sinal de cada epístola, assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Esta é a saudação apostólica. Muito bem, então, diante destas palavras, eu convido os irmãos a permanecer nos versículos 1, 2, 3 e 4 do primeiro capítulo. Nós vamos fazer uma abordagem desse texto para falar sobre a saudação e ações de graça que Paulo faz aqui no início dessa carta. Como na primeira carta, Paulo se apresenta como autor, não há dúvidas de que foi ele quem escreveu, e ele apresenta também Silvano, que é o mesmo Silas, e Timóteo, como coautores. Mas não há dúvida, irmãos, de que o autor, esta carta é uma carta inteiramente paulina. Paulo escreveu de próprio punho, como ele diz aqui no final. Silas ou Silvano era possivelmente aquele que escrevia a carta, que Paulo ditava, Paulo ia ditando e Silas escrevendo, segundo a tradição nos informa. E Paulo, no final, ele assina de próprio punho, para dar autenticidade ao texto que estava circulando entre as igrejas, porque já era comum naqueles dias, inclusive ele fala isso aqui nessa carta, de cartas estarem circulando entre as igrejas que eram falsas, atribuídas a Paulo ou a Pedro, ou qualquer um dos apóstolos, enganando as pessoas naqueles dias. E por isso era necessário que houvesse ali a assinatura do remetente, como de fato é um documento oficial. E este documento, assim como a primeira carta, deveria ser lida perante toda a igreja. A gente viu lá no versículo 27
da primeira carta, no último versículo, no penúltimo versículo, que ele vai dizer: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Então, é lógico que todas as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, a carta aos Hebreus e o Apocalipse, todos os livros do Novo Testamento, eram para ser lidos por toda a igreja, ou perante toda a igreja, feito a exposição perante toda a igreja. Por isso que não é concebível, irmãos, falar hoje de pregações onde os pregadores pegam um versículo aqui e expõem isso e apresentam, e depois, no outro domingo ele já traz um outro texto já de outro campo, criando assim um ambiente tumultuado na igreja, sem uma regra, sem uma doutrina fixa, sem trazer um texto das Escrituras por completo, como nós fazemos aqui com os irmãos, através da exposição bíblica, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então, Paulo, Silvano e Timóteo são os remetentes dessa carta. E as pessoas que receberão, que são os destinatários, são os mesmos da primeira carta. É a igreja dos Tessalonicenses, que está aí no primeiro versículo. E Paulo acrescenta aqui: em Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma pequena diferença da primeira carta, irmãos, porque na primeira carta Paulo diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, graça a vós outros e a paz. E aqui não, ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai. Observe que ele acrescenta aqui o nosso, porque no outro ele só diz em Deus Pai, mas aqui ele coloca em nosso Pai, demonstrando dessa forma que o Deus que é Senhor de Paulo, Silas e Timóteo é o mesmo Deus que é Senhor daqueles irmãos e irmãs ali da igreja dos Tessalonicenses. É o mesmo Deus, é o nosso Deus e Pai. Ele é Pai de todos nós, por isso que nós nos chamamos cordialmente de irmãos, porque nós temos um único Pai, que é Deus. É por isso que nós nos chamamos de irmãos. E aí Paulo utiliza a saudação usual, apostólica, que é graça e paz. Eu já expliquei aos irmãos o sentido teológico desta saudação. Ela é profunda, ela traz um significado extremamente grandioso para nós, porque está falando da graça, da salvação em Cristo. Paulo vai explicar lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é pela graça. Este é um dos pilares da reforma protestante, sola gratia, ou somente a graça, ou só pela graça, e não pelas obras, demonstrando que a nossa salvação, irmãos, não depende do homem, mas é unicamente um dom gratuito de Deus. Então não há salvação, e o homem sem Deus, ele não pode ter paz. O homem sem Deus, irmãos, ele não está em paz. Ele pode não estar guerreando com ninguém, ele pode não ter inimigos nessa terra, ele pode ser uma pessoa eloquente, uma pessoa sábia, uma pessoa que tenha vários amigos, ele pode ser muito popular, ele pode ser carismático, ele pode ter todo mundo aos seus pés, mas se ele não é um convertido em Cristo Jesus, ele está em guerra com a pessoa que ele não deveria estar, que é com Deus. Ele é inimigo de Deus. A pessoa sem Deus, irmãos, é inimigo de Deus. Então, nós só conseguiremos manter esta paz com Deus através da graça, da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Não há outro meio, irmãos, de nós nos reconciliarmos para com Deus, se não for mediante Jesus Cristo, através da sua obra miraculosa, da graça salvadora derramada sobre nós. Então, por isso, tem um autor que diz que a graça é como uma fonte onde jorra todas as bênçãos de Deus para os eleitos, para a igreja. Logicamente que nós temos graça comum, que é dada a todas as pessoas, inclusive aqueles que não creem, mas nós estamos falando aqui de graça especial, de graça salvífica, de graça
salvadora. Então ela é o nascedor de todas as bênçãos. E a paz é como um rio caudaloso por onde a graça flui abundantemente na vida dos eleitos. Então observe, irmãos, como é importante essa saudação. É por isso que nós saudamos os irmãos com a graça e a paz. Nós não saudamos as pessoas com a paz do Senhor, até porque essa saudação não está na Bíblia. Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, nós não veremos essa saudação nas Escrituras Sagradas. A saudação que nós temos na Bíblia, a saudação do Novo Testamento apostólica é graça e paz, pela profundidade dessas palavras. Eu gosto muito, irmãos, de explicar isso, porque as pessoas só leem isso aqui, ou então só diz graça e paz, já como um costume, né? como uma tradição, e não entendem o significado de graça e paz. Então, graça e a paz. A pessoa jamais conseguirá ter paz se ela não foi alcançada pela graça. Isso não depende do homem. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia. E aí ele diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai. Então, está dizendo de onde é que procede tudo isso, né, irmãos? De onde é que procede a graça? De onde é que procede a paz de Deus? Não é do homem. Jesus diz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Então, Jesus está falando, irmãos, demonstrando com isso que os homens, eles tentam manter paz através de negociações, através da diplomacia, através até das forças policiais, do poder das armas, do poder de fogo. Então, não venha para cá porque nós estamos armados, podemos guerrear contra você, então fique lá, então vamos manter a paz. São as armas de dissuasão que os países têm, bomba atômica, então não vamos atingir Estados Unidos da América porque ele tem um arsenal nuclear. Jesus vai dizer, a minha paz eu vos dou e não dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, irmãos, é do coração, da guerra que há entre o homem contra Deus, que é a pior guerra, irmãos. Está todo mundo derrotado. Quem pode guerrear contra Deus? Quem pode ir contra o Senhor dos Exércitos? Quem pode ir contra o Senhor Todo-Poderoso? Está todo mundo falido. Por isso que o homem está morto em seus delitos e pecados. É por isso que o homem não pode nada se de Deus não proceder. Ele não consegue nada se não vier da parte de Deus. Por isso Paulo finaliza esse versículo dizendo, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, toda a graça, toda a salvação, toda a paz, todo o bem que nós temos, procede de Deus, procede do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, procede do alto, do Pai das luzes, do Senhor nosso Deus. Então Jesus diz em um dado momento, sem mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer, irmãos, sem Deus. Até mesmo aqueles que não creem nele, só podem respirar porque ele assim quis, porque ele assim deu vida, porque ele então quis que essa pessoa vivesse. Até os réprobos, até aqueles que não se converterão de forma nenhuma, até os ímpios foram criados por Deus para o dia da calamidade. Não há como negar isso, está nas Escrituras Sagradas. Nós vamos ver isso no próximo domingo, com muita clareza aqui nesse versículo 7 em diante, onde Paulo vai dizer, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado no seu santo e ser admirado em todos os que creem. Naquele dia, portanto, foi crido entre vós no nosso testemunho. Ou seja, o apóstolo não está dizendo aqui que na manifestação da glória de Deus, de Cristo, na sua vinda, na sua segunda vinda, os réprobos serão destruídos, os que não creram no Evangelho serão derrotados. Será o dia da grande destruição deles. Será o grande e terrível dia do Senhor, grande para os que creem.
e terrível para aqueles que não se converteram, para aqueles que não se arrependeram. É isso que a Bíblia diz. Nós vamos tratar isso no próximo domingo, se for da vontade de Deus. Então, irmãos, prosseguindo, versículo 3, Paulo vai iniciar então agora um momento de gratidão a Deus. Ele fez a sua introdução, a sua saudação apostólica, como de costume. Agora ele vai fazer o momento de gratidão a Deus. Ele vai agradecer a Deus pelos irmãos da igreja de Tessalônica, como ele costuma fazer também nas suas cartas. Ele vai dizer no versículo 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Então veja que Paulo, ele rende graças ao Senhor pela vida dos irmãos daquela igreja em Tessalônica. Nós vimos Paulo fazendo a mesma coisa na primeira carta. Paulo agradecendo a Deus pela maneira como aqueles irmãos estavam firmados na fé, de como eles estavam convictos da eleição deles. Veja que Paulo diz na primeira carta, capítulo 1, versículo 2 em diante, damos sempre graças a Deus por vós outros, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E aí ele continua fazendo isso. Irmãos, aqui ele vai agradecer a Deus pelos irmãos, praticamente pelas mesmas razões, exceto aqui ele não acrescenta a questão da esperança, mas ele fala da fé, da questão das tribulações, nós vamos ver mais isso na frente, do amor mútuo, de como eles tinham um amor entre eles e como eles se amavam como irmãos. Paulo, então, agradece a Deus por isso. Então, vejamos, o versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Nós sabemos, irmãos, que aquela igreja tinha problemas. Inclusive, estas cartas foram escritas para resolver um problema doutrinário que havia entre aqueles irmãos. Havia irmãos preguiçosos ali, que não queriam trabalhar. A gente leu o texto agora há pouco. Havia pessoas ali que estavam preocupadas com a vida alheia e não queriam trabalhar. Tinha pessoas ali que estavam aguardando a vinda de Cristo imediatamente e por isso não plantavam, não colhiam, não preparavam a terra, não estavam preocupados nos afazeres, no cuidado da família. E aí Paulo escreve essas duas cartas, justamente para corrigir essa doutrina da segunda vinda de Cristo. Os irmãos da igreja em Tessalônica estavam compreendendo de forma errada. Havia ali pessoas também que estavam cedendo aos falsos profetas, aos ensinos errados. Mas, de modo geral, Paulo tem motivos e razões suficientes para agradecer a Deus por aqueles irmãos, porque eles eram firmes na fé. Talvez um ou outro estavam vacilantes, os fracos na fé. Mas a igreja, possivelmente na sua maioria, estavam firmados, crentes. Então veja, ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce. Depois, da primeira carta para a segunda carta, a fé daqueles irmãos continua crescendo. Continua crescendo sobremaneira, Paulo vai dizer. E eu já expliquei aos irmãos diversas vezes que a fé não é uma coisa que nós criamos e que nós produzimos em nós mesmos. A fé, ela é um dom. A fé é um presente. A palavra dom no texto original significa isso. É um presente que nos foi dado. Então nós recebemos a fé da parte de Deus Pai.
Jesus é o autor e consumador da fé, como diz na carta aos Hebreus, capítulo 12. Ele é o autor, ele é aquele que criou. E nós recebemos essa fé. Mas uma vez recebida essa fé, nós devemos, irmãos, orar a Deus para que Ele nos aumente a fé. Pedir a Deus que Ele nos aumente a fé. Os discípulos de Jesus, em um dado momento, falaram para Ele da seguinte forma: Senhor, aumenta-nos a fé. Então, Deus, à medida que nós vamos peregrinando por sobre essa terra, como igreja do Senhor, através das diversas tribulações, nós ainda veremos, a nossa fé vai sendo lapidada, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada. Então, eu sempre costumo usar o exemplo de um diamante bruto. Imagine, alguém te deu um diamante bruto, retirado da natureza, direto de uma jazida. Aquele diamante ainda não é uma pedra preciosa, mas como diz assim, ainda não é uma joia trabalhada, esculpida, lapidada, mas é uma pedra preciosa. É um diamante. E à medida que o artesão pega aquela pedra, ele começa a trabalhar a forma daquela pedra. Irmãos, o diamante, dizem os cientistas, é o material mais duro da natureza, né? Mas mesmo assim, ele é lapidado, irmãos. Eu tenho certeza que a lapidação não é uma coisa confortável para o diamante, pensando assim. Ele passa por um processo, se fosse humanamente falando, se fôssemos nos colocar no lugar dele, é algo extremamente dolorido. Então é através dessas tribulações, dessas perseguições, que a igreja é aperfeiçoada, que a igreja vai lapidando a sua fé, que nós vamos lapidando a nossa fé. Nós vamos aumentando a nossa fé. A igreja é conhecida historicamente, irmãos, como a igreja perseguida. Toda vez que a igreja foi exaltada, toda vez que a igreja foi homenageada, como está acontecendo hoje na nossa cidade, a igreja caminhou por caminhos obscuros. Ela sofreu duramente por isso. Falávamos outro dia aqui sobre o período em que Constantino, o imperador romano, tomou a igreja debaixo dos seus braços e disse proteger a igreja, de cuidar da igreja, construir templos para a igreja. As pessoas, ao se converterem, serem batizadas, recebiam uma bata batismal e moedas de prata, e assim elas eram atraídas, e muitos pagãos não convertidos entraram na igreja, e aí isso começou a surgir o misticismo religioso, a mistura da igreja cristã com o paganismo romano. E nós jamais devemos entender essas coisas, irmãos. A igreja não precisa ser homenageada, nós não precisamos ser colocados num pedestal e receber as homenagens, porque se nós fizermos isso, irmão, nós estamos retirando de Deus a glória que é devida somente a Ele. Então vejamos, o versículo continua. Versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a nossa fé cresce sobremaneira. E o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. O apóstolo Paulo era testemunho deste amor mútuo que aquela igreja tinha. Aquela igreja enviou donativos para Paulo e algumas vezes aquela igreja tinha um grande amor pelo ministério de Paulo, e não só por Paulo, mas eles cuidavam uns dos outros, porque assim era a igreja primitiva. Eles foram ensinados desde cedo a cuidar uns dos outros. A Paulo recomenda na carta a Timóteo de como deve ser o cuidado que a igreja deve estender para com as viúvas da igreja. Por exemplo, as viúvas eram mulheres que não só tinham perdido seus maridos, mas também
os filhos e não tinham ninguém. Então Paulo vai falar das verdadeiramente viúvas, aquelas que não tinham ninguém para cuidar delas, e aquelas que eram viúvas, mas que tinham filhos e família que deveriam cuidar. E Paulo vai dizer, olha, aquelas que ainda têm parentes, filhos vivos, pessoas vivas da família, que cuide deles. Para que a igreja se dedique a cuidar daquelas outras que verdadeiramente são viúvas e que precisam do auxílio da igreja, dos cuidados da igreja. Então nós, como igreja, irmãos, precisamos estar atentos às necessidades dos irmãos, uns dos outros. Às vezes o pastor não sabe. E por isso é importante que os irmãos estejam atentos. Porque se o irmão souber de algum outro irmão que está, por exemplo, padecendo necessidades, precisando de alimentos, ou precisando, sei lá, de um tratamento médico, e a igreja deve ser comunicada, porque nós devemos nos esforçar, irmãos, ao máximo, como igreja, por exemplo, para cuidar deste irmão, para que não seja vergonhoso para a igreja depois, este mesmo irmão está nas ruas pedindo ajuda para um não crente. Então, os recursos da igreja são para isso também. É para exercer esse trabalho de misericórdia por parte da igreja. Então, essa é uma demonstração de amor uns para com os outros. Isso não deve ficar só em palavras, irmãos. Isso deve ser praticado pela igreja. Então, o amor mútuo, que ele fala aqui, e o vosso mútuo amor uns para com os outros, vai aumentando. Ou seja, nós devemos aumentar também nisso, na caridade, né? Na disposição de ajudar uns aos outros nas nossas necessidades. Havendo necessidade, devemos ajudar. O versículo 4, Paulo continua, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós das igrejas de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, nós costumamos passar aí pelas outras igrejas e tecemos elogios a vocês, porque vocês têm aumentado na fé, vocês têm crescido no amor uns para com os outros, vocês têm sido constantes na fé de vocês, vocês têm perseverado, vocês não desistiram, vocês têm enfrentado perigos, vocês têm enfrentado inclusive os falsos profetas, vocês têm perseverado em meio às tribulações, como nós veremos mais à frente. Então Paulo, ele elogia essa igreja não só numa carta específica para aquela igreja, mas ele faz elogios à igreja perante outras igrejas, certamente é isso que eu entendo aqui, quando ele diz, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé, ou seja, são firmes na fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Por isso eu disse aos irmãos, é estranho quando a igreja está sendo colocada no pedestal. A igreja é conhecida biblicamente, historicamente, como a igreja perseguida do Senhor. Como aquela que sofreu martírios. Os apóstolos, Paulo, que escreveu essa carta, foi martirizado em Roma. Foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os apóstolos foram mortos, alguns a fio da espada, outros foram crucificados, André, por exemplo, na Grécia, e todos os demais sofreram martírio, exceto João, o apóstolo João. Porque João, alguns pensam que João morreu na ilha de Patmos. Não, João esteve exilado na ilha de Patmos, mas João não morreu lá. João morreu de velhice, pastoreando a igreja em Éfeso. Depois que ele voltou do exílio na ilha de Patmos, depois que ele recebeu as revelações do Apocalipse, ou o Apocalipse, né, que são as revelações de Jesus Cristo sobre as últimas coisas. Então ele retorna e morre, velhice. Foi o único apóstolo que não sofreu martírio. Até mesmo os diáconos, Estevão e outros também foram martirizados por causa do Evangelho. As pessoas depois, nos primeiros séculos, irmãos, elas eram jogadas nas arenas para serem devoradas pelos animais. Os cristãos, só porque eram cristãos. Quando nós vamos estudar a história da igreja,
Os pré-reformadores, foram muitos mortos em praça pública, queimados pela fogueira da Inquisição Católica. Os reformadores, como Martinho Lutero, foi preciso que um amigo seu, o príncipe Frederico da Saxônia, capturasse Lutero antes que o Papa fizesse isso. E Lutero ficou escondido, protegido pelo seu amigo, príncipe Frederico da Saxônia, para que não fosse morto por ordem do Papa naqueles dias, Leão X, o Papa da Igreja Católica Romana. E aí nós vamos ver Lutero, irmãos, enquanto no seu ministério as pessoas diziam: olha, eu senti o desejo de Deus, eu vou pregar para os meus familiares, meus parentes, o meu povo. E quando eles saíam, Lutero só sabia da notícia: olha, ele foi preso na fronteira e infelizmente foi morto, queimado na fogueira. Assim que a igreja viveu, irmãos, por séculos. A noite de São Bartolomeu, que é tão conhecida, onde milhares e milhares de pessoas que professavam a fé em Cristo foram mortas. Então não é normal, irmãos, nós olharmos para a igreja nos dias de hoje e ver a igreja sendo exaltada e homenageada. Não, irmãos, nós não precisamos disso. A única coisa que nós precisamos do Estado é que o Estado nos dê liberdade para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus sem nenhum impedimento. Eu li com os irmãos agora na devocional, porque me chamou a atenção bastante, irmãos. Eu sempre li, já expus aos irmãos esse texto, intitulado de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, o momento em que Paulo estava na cidade de Corintos, e ali na cidade de Corintos, Paulo começou a enfrentar a oposição. E aí, Deus fala com Paulo à noite em uma visão. No versículo 9 vai dizer: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, o que Deus está dizendo para Paulo? Diz: olha, Paulo, sossega aí um pouco. Eu ainda tenho muitos eleitos aqui nessa cidade, e eles precisam ouvir o Evangelho, e é você que vai pregar o Evangelho para eles. Por isso, irmãos, nós como igreja precisamos tomar este lema, essa palavra de Deus para Paulo. Olha isso, irmãos, fala e não te cales. Fala e não te cales. Nós devemos tomar isso para nós. Não tenha medo. Fale. Pregue. Denuncie o erro. Defenda a fé. Fala e não te cales. Não se acovarde. Deus está dizendo para Paulo: olha, Paulo, não te acovarda diante desse povo. E aí há uma promessa aqui no versículo 10 que diz assim: porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, alguém poderia olhar a vida de Paulo depois desses dias aqui, depois dessa promessa, e dizer assim: pronto, Paulo está protegido, nenhum mal mais acontecerá para Paulo. Meus irmãos, as pessoas leem esse texto e entendem errado. Paulo foi preso para Roma. Paulo navegou, batendo de um lado ao outro no mar Adriático por semanas. Quase morreu ele e toda a tripulação. No final, Paulo foi salvo por Deus e toda a tripulação, porque Paulo estava naquele navio. E quando todos chegam a salvo na praia, e com frio, nadando em resto de tábuas, eram os verdadeiros sobreviventes de um naufrágio. E aí, Paulo vai fazer uma fogueira para se aquecer. E o que vem, irmãos? Uma víbora. E pica Paulo. E Paulo, as pessoas ficam olhando para o apóstolo, esperando ele cair, babando, morrendo, tremendo, porque era assim que acontecia normalmente aquele veneno mortal daquela víbora. E nada aconteceu a Paulo. Quem morreu foi a víbora. Meus irmãos, depois disso, Paulo, em vez de dizer: olha, pronto, eu estou livre, eu consegui salvar todo mundo, eu sou o herói da viagem aí, eu sou o grande marinheiro, deixa eu ir a minha vida em paz. Não, Paulo continuou indo para Roma, porque Paulo queria chegar em Roma. Paulo queria chegar no centro do Império Romano,
na capital do império, porque ele queria pregar o evangelho na capital do império. Esse era o objetivo dele. E Deus utilizou a prisão para que ele fosse até lá. Chegando lá, os irmãos já sabem o final da história. Paulo pregou por um bom tempo, preso, depois colocado numa masmorra e no final foi decapitado, morto por causa do evangelho. Então, mas em nenhum momento eu vejo Paulo se calando. Paulo é levado perante o imperador. Paulo prega para o imperador. Toda a sua audiência ali. Paulo é levado perante o governador. Paulo prega perante todos os governadores. Paulo é levado no sinédrio perante as lideranças do sinédrio e todo o povo. Paulo prega para o sinédrio e todo o povo. Irmãos, Paulo vai à beira de um rio, tem um grupo de mulheres orando. Ele prega para aquelas mulheres. Fala e não te cales. Em toda oportunidade, irmãos, nós devemos aplicar isso à vida da igreja. Se nós aplicarmos isso à vida da igreja, irmãos, seremos diferentes. As pessoas devem olhar para nós e dizer assim, olha, aqueles ali são os que pregam o evangelho. Antigamente, os batistas eram conhecidos como aqueles, os irmãos do livro preto, aqueles irmãos que carregavam a Bíblia. Essa identidade, irmãos, está se apagando da nossa vida. E nós precisamos retornar a isso de novo. Porque tudo nosso deve estar balizado nas Escrituras Sagradas. Tudo nosso, a nossa fé deve estar alicerçada nas Escrituras Sagradas. Tudo que nós fizermos, irmãos, nós devemos olhar para o crivo das Escrituras Sagradas. A nossa fé não é uma fé vazia. A nossa fé é a fé em Deus revelado nas Escrituras. É a fé em Cristo revelado nas Escrituras. Versículo 4 de Tessalonicenses, só para finalizar. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da nossa constância, da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, devemos, irmãos, aprender a suportar as tribulações, porque é em meio às tribulações é que nós nos aperfeiçoamos. É em meio às tribulações é que a nossa fé é lapidada, a nossa fé é melhorada, é aperfeiçoada. Onde nós crescemos na fé é em meio à perseguição. Irmão, quando as coisas estão tudo bem na nossa vida, sabe o que acontece? Nós relaxamos, nós nos acomodamos, nós achamos que, tudo bem, está perfeito. Não, irmãos. Quando a igreja em Jerusalém estava crescendo, 3.000 pessoas se convertendo, depois 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, se convertendo, e a igreja tinha comunhão, e todo mundo estava gostando da igreja, mas só que eles tinham esquecido da ordem de Jesus, para que eles permanecessem em Jerusalém, até que eles recebessem o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jesus falou, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então ele estava muito bem no conforto da igreja em Jerusalém, na comunhão com os apóstolos, e sentindo a alegria de o povo estar gostando deles. Olha, esse povo aí é diferente, esse povo é bom, esse povo ajuda uns aos outros, ninguém passa fome lá, todo mundo tem o que precisa. Olha que povo diferente. Mas aí, irmão, Jesus não tinha autorizado isso. Jesus não tinha ordenado isso. Jesus disse que era para eles irem evangelizando a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. No entanto, o que Deus faz para que eles cumprissem a ordem? Deus envia Saulo, o perseguidor, perseguindo a igreja, atormentando a igreja, prendendo os cristãos e até consentindo na morte, como foi o caso de Estevão. E depois dessa grande perseguição que veio sobre a igreja, os irmãos fugiram. Todo mundo fugiu de Jerusalém. Ficaram em Jerusalém apenas os apóstolos para dar suporte à igreja em Jerusalém. Mas os demais fugiram. Em meio à grande perseguição, vamos imaginar, uma tribulação que veio, perseguição terrena contra a igreja. Paulo é descrito no livro de Atos dos Apóstolos como um animal selvagem, como um búfalo selvagem, bufando de raiva, em busca para devorar os cristãos. É assim que ele é retratado no texto original. Dessa forma, irmãos, o que aconteceu com a perseguição? Os irmãos fugiram. Aí chegou alguns irmãos na ilha de Chipre, chegaram outros em Antioquia da Síria,
E lá onde eles iam chegando, eles iam plantando igrejas. Eles iam se reunindo, louvando a Deus e plantando igrejas. E novas comunidades cristãs iam surgindo por todo o Império Romano. Porque Deus queria que eles fizessem aquilo, mas eles estavam desobedientes, eles estavam ali no bem bom, do conforto da igreja, eles estavam, como diz os coaches de hoje, né? Eles estavam na zona de conforto. E eles precisavam sair daquela zona de conforto deles. Por isso, irmãos, eu volto a dizer, é muito estranho a igreja estar sendo afagada, a igreja está sendo homenageada, a igreja está recebendo elogios. É muito estranho, porque não faz parte da natureza da igreja. Quando essas coisas acontecem, nós devemos ligar o sinal de alerta. Perigo à vista. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos. Próximo domingo nós vamos falar sobre essa volta de Cristo como vingador para destruir os ímpios, os que não creram, os que não se arrependeram. Convido os irmãos que estejam aqui, convide outras pessoas para vir, ouvir a palavra de Deus, pessoas que não são crentes, para ouvirem a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque neste momento a Tua palavra foi lida, apresentada à Tua igreja. Neste momento, Senhor Deus, o Teu Evangelho foi pregado, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho que transforma o mais vil pecador num homem de Deus, num servo de Deus. E assim nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra nunca volta vazia. Ela sempre encontra os corações, ela sempre cumpre o propósito, ó Pai, determinado de antemão. Ou quebrantando os corações, ou até mesmo endurecendo-os mais ainda. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém.